Estamos de volta. Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidado o professor José Aldo Tonholo, que foi eleito, escolhido pela comunidade universitária da Universidade Federal de Alagoas, com 55% dos votos, para ser o futuro reitor da UFAL a partir do próximo ano. Eu deixei como indagação para ele aqui, no bloco anterior, a questão do empreendedorismo. No Brasil, uma certa confusão, até porque empreendedor no Brasil é desempregado. Né? Quase que isso, né? E não é isso, né? O mercado de trabalho muda no mundo inteiro e talvez seja, de fato, a hora, a necessidade de discutir essa questão dentro do campus universitário, sem preconceito. Mas tem uma coisa muito interessante, Ricardo, quando a gente fala de empreendedorismo, é que, via de regra, na cabeça da gente, o empreendedorismo está relacionado a gerar uma empresa, criar o próprio emprego, quando o conceito contemporâneo de empreendedorismo é muito mais amplo que esse. Que bom. E hoje o conceito contemporâneo de empreendedorismo, ele atrai as questões do empreendedorismo solidário, do cultural, do comunitário, do associativismo. Logicamente, ele passa pelo empreendedorismo tecnológico, pelos negócios de alto valor agregado, né? Mas ele passa também pelo intraempreendedorismo. É aquele que empreende dentro de uma corporação sem ser o dono da corporação, inclusive dentro do governo, inclusive dentro da universidade. E são temas que a gente tem que trazer à tona. Por favor, dê algum exemplo para a gente compreender um pouco melhor O isso. próprio Sebrae tem um programa do prefeito empreendedor, né? São aqueles gestores públicos que fazem diferença, que fazem acontecer. E a gente sabe muito bem, né, que você tem alguns prefeitos, alguns deputados que têm uma proatividade, que têm um poder de coadunação, de puxar as pessoas, né? E as pessoas se sentem atraídas pelas propostas e com uma capacidade de execução muito forte. Você tem municípios que são muito bem posicionados. Da mesma forma, você tem as universidades que têm bons gestores, que não necessariamente o reitor, mas que têm pessoas que dentro dessa organização fazem diferença e entendem que a organização é tão forte quanto fortes forem aqueles que a fazem. Né? Empresas de grande porte que têm os líderes, os seus CEOs, os seus diretores, mas que têm na sua cadeia produtiva, na sua estrutura produtiva, né, pessoas que fazem a diferença no laboratório de pesquisa, no marketing, na linha de produção, né, que nunca seriam donos daquela empresa, mas se sentem parte, integrantes daquela empresa e fazem aquela empresa fazer diferente, ou aquele governo fazer diferente. Quando eu falo a história do empreendedorismo do Brasil, tem essa identidade ou identificação com o desemprego, é porque, de fato, né, aumenta, cresce o empreendedorismo no Brasil por necessidade objetiva, de sobrevivência, né? E não é isso que o senhor está propondo. Não, inclusive tem um diferencial muito grande. A gente tem o GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é o monitor global de empreendedorismo, é uma associação ligada à UNTAD, né? Ao setor da ONU que lida com o trabalho. E o GEM, ele diz mais ou menos o seguinte: olha, existem dois perfis de empreendedor. Um empreendedor que é um empreendedor nativo, que enxerga uma oportunidade, que vai à frente e que não necessariamente monta uma empresa, mas que faz diferente. E tem o outro empreendedor, que é o empreendedor por desespero de causa. É aquele que a gente conhece aqui em regra, né? Desempregado e vai montar a barraquinha de cachorro-quente ou vender o queijinho na praia, porque ele tem que sustentar a família. Tem uma diferença fundamental, os dois são trabalhos, são dignos, mas a diferença fundamental é que um é planejado, um aproveita a oportunidade, um você tem resultados pragmáticos, o outro vai para o lado da informalidade e que é necessário porque sustenta uma família, mas o outro esse não gera desenvolvimento. O que gera desenvolvimento é essa categoria de empreendedorismo. Todo mundo tem vocação para empreendedorismo ou olha, é um aprendizado também? Como cientista, até agora eu não li nenhum artigo científico que diga qual é o gênio do empreendedorismo. E já teve gente buscando. E existem treinamentos que fazem as pessoas se tornarem mais proativas, né, mais dispostas a mudar situações. Eu acho que, tal qual a gente treina as pessoas para ler e escrever, para redigir, para dirigir, nós temos também a possibilidade de treinar pessoas para ter proatividade. O senhor faz isso na universidade? Em regra, como é a aceitação? Não é? Porque há sempre uma expectativa, não, mercado de trabalho, quer dizer, você terminar o curso universitário
e ter um emprego, seja público ou privado, que não é o caso. Eu lhe diria que a síndrome do empregado público tem diminuído bastante. E algum tempo atrás... Não, na área do direito... Será? Não sei, não. Mas eu noto muito isso porque eu tenho alunos lá, a gente tem uma disciplina de pós-graduação na área de empreendedorismo que já está no 22º ano consecutivo. Todo o primeiro semestre. Eu sempre tenho 60, 70 estudantes de várias áreas. Uhum. E eu noto que os estudantes estão querendo saber mais sobre o tema para começar a ter as suas opções. E cada vez mais começa a ter uma valorização, não necessariamente por gerar uma empresa, mas por fazer diferente. Um que está na moda agora é o empreendedorismo solidário. Uhum. Né? O comunitário é uma ideia muito interessante, né? E a universidade vai ter que entrar por aí. Num estado como o estado de Alagoas, né, que é um estado pobre, né, de gente doente, de gente analfabeta, se a gente não tiver um viés de participação da universidade para estimular todos esses tipos de empreendedorismo, nós não vamos conseguir fazer a transformação que o Estado tanto precisa. Isso. A universidade é efetivamente o maior projeto de mudança desse Estado e eu acho que o tom da cultura empreendedora cai muito bem para ela. Também acho a sua ideia extremamente interessante e acho que importante para o Estado de Alagoas, mas eu vou deixar aqui uma indagação também para o próximo bloco. A universidade se blinda muito, se encapsula, né? Como romper, enfim, os muros da universidade para se relacionar de forma mais direta com a sociedade e também trazer a sociedade para dentro da universidade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.